Alors, o título da minha palestra, que não é exatamente o mesmo, mas o título que está previsto é mais sobre a multifuncionalidade. A gente acabou de publicar um paper, basicamente sobre isso. Se você quer, eu posso passar o paper para você. Eu vou falar também da multifuncionalidade. Vou falar isso. Você viu o desafio da pecuária no mundo. Esse é um camelo, mas não sei se você tem a experiência do camelo, do transporte de camelo, mas já é um desafio grande. Bom, meu nome é Jean-François Touran, do CIRAD. CIRAD é um centro internacional de pesquisa que tem mais ou menos 2.000 pessoas trabalhando em diferentes países do mundo. E eu estou aqui também como professor visitante no PGDR, 2 meses por ano, mas estou trabalhando com o Paulo aqui desde mais de 12 ou 15 anos. O plano da minha apresentação, eu tentei escrever em português de Portugal, português do Brasil, tem algumas erros, mas não se preocupe, não é muito importante. Primeiro, eu vou falar um pouco dos aspectos metodológicos, e depois, os 4 maiores desafios que eu vou falar. O primeiro é a mudança no mercado devido à globalização. Segundo, a diferenciação no mercado, tanto a diferenciação na parte da produção, do que na parte do consumo. Quando eu falo do mercado, é o mercado das produções animais. Alors, depois eu vou falar um pouco do milagre do Inclusive Business. Inclusive Business é basicamente o que os grandes empresas, especialmente no caso da pecuária, tentam fazer para melhorar a condição de vida das comunidades que entregam para eles produtos animais. E depois vou falar um pouco dos modelos mentais sobre a pecuária. Alors, o primeiro, os aspectos metodológicos. Bom, estamos também, o professor Joaquim foi um dos fundadores com alguns outros colegas. E temos uma rede que se chama Livestock Farming System and Local Development, que significa pecuária e desenvolvimento territorial. Bom, você tem uma ideia mais ou menos onde estamos atuando. Bom, aparentemente estamos prontos para abrir outra zona de estudo na Luna em março, mas até hoje estamos na Terra. Segunda coisa, o que vou usar aqui são resultados de diversos projetos de pesquisa. Vou ter alguns aqui. O primeiro, aquele que eu trabalho atualmente com o professor Joaquim. O segundo é o GASL Global Agenda for Sustainable Livestock, que é a agenda global para a pecuária sustentável, que também é não financiado, mas coordenado pela FAO. Alors, dentro desse projeto, é o primeiro que você vai ver, você vai entender um pouco a questão global, porque a interação entre a pecuária e desenvolvimento territorial sustentável no Brasil e sua relação com outras regiões da América do Sul e do mundo. O outro que é mais sobre o valor dos campos naturais, quando a gente fala do rangeland, são os campos naturais, também dentro do Global Agenda. Bom, e se você quer, depois eu posso passar para você. Todas são publicações que, se você vai no website, você vai pagar muito caro, mas se você me pergunta, eu entrego para você de graça. Bom, tem um livro que está famoso hoje na parte do sistema pastoris, que se chama Building Residence and Couple Human, bom, que foi editado por Springer em 2016. Eu posso passar para você, está em inglês. Esse também que para entender melhor as interrelações, especialmente a multifuncionalidade entre a pecuária e o desenvolvimento territorial, que foi publicado por World Food Policy. Alors, tem um livro que estamos publicando atualmente, editando atualmente com o professor Joaquim, que é sobre as políticas das pecuárias, baseado em 22 países do mundo. 22 regiões, ou 20 regiões localizadas em 22 países, não, 20 países. E outro livro também que estamos editando dentro do nosso projeto, que é sobre os modelos mentais. Quando eu falo do modelo mentais, são o sistema de representação da pecuária. Agora, primeiro tema, mudança no mercado devido à globalização. Esse é baseado sobre o livro que
trabalhamos sobre as políticas. A gente analisou, bom, vamos dizer, em 20 países, as políticas da pecuária sobre o tempo longo, uma análise histórica. E nós identificamos em quase todos os países 5 grandes etapas. A primeira etapa é até nos anos 50. Geralmente, até nos anos 50, final dos anos 50, tinha uma produção local, consumo local e alguns indo para o mercado internacional. Ou seja, localmente você tinha 2 laticínios, 2 grandes frigoríficos e alguns pequenos frigoríficos, mas tudo para o consumo local. Ou seja, só alguns % indo no mercado internacional. E isso vale para mais ou menos todos os países do mundo, fora Argentina e Brasil. Que sempre a Argentina e o Brasil, desde o século 17, 18, começou a exportar carne seca, tipo charque, isso, que foi para as plantações de cana e do algodão nos Estados Unidos. Mas isso é interessante que, até nos anos 50, o comércio internacional de produtos animais quase não existia. Fora do Brasil e da Argentina, bem claro. Isso que eu... Segundo, a partir dos anos 50, 60, muitos países começam a experimentar um modelo de importação e exportação. Ou seja, além de satisfação do mercado local, pessoas tentam exportar um pouco para ganhar dinheiro. E tem outros países que dizem, não, para nós a produção animal, ou a gente não tem experiência, ou não estamos interessados, tudo vai ser baseado sobre a importação. Mas os países que testam mais naquela época, são claros, são os países desenvolvidos, porque tem um crescimento da demanda no país em desenvolvimento e tem uma oportunidade de ganhar dinheiro. O maior que a gente conhece são Austrália, Nova Zelândia. Naquela época, Austrália e Nova Zelândia, que já estava exportando mais. Foi o caso da Argentina também, que começou a exportar, modelo exportador naquela época. Os Estados Unidos é diferente, porque os Estados Unidos importavam a mesma quantidade que exportava. Não são a mesma peça, o mesmo produto, mas a importação e a exportação estava igual. Interessante que começou, bom, e também a revolução agrícola nessa época, mas tem alguns países que começam a testar. A partir dos anos 90, dos anos 70, o mercado começa a ser regulado por normas sanitárias. A maior dessas que você deve conhecer é a aftosa. A aftosa foi a regra. Cada vez, se você tinha aftosa, você não poderia exportar. Mas, bom, depois nós vimos que também são barreiras que foram indicadas por países que queriam aproveitar também o mercado dos outros. Foi uma maneira também de colocar barreiras para evitar a concorrência. Mas, além disso, tem a BSE, a doença da vaca louca, que você conhece também. São barreiras, ou seja, todo o mercado foi organizado em função dessas doenças sanitárias. Sabendo que a aftosa, um homem pode pegar a aftosa, não tem problema. A aftosa é o problema do animal, que se o rebanho tem aftosa, tem uma caída da produtividade de 30% a 40%, até 50%. Ou seja, não é uma doença, não é uma epidemia, como o caso da vaca louca ou outro tipo brucelose ou tuberculose, é mais um problema econômico para o país, ou seja, é uma barreira forte. Mas interessante, primeiro, consumo local, 50 a 70, alguns países começam a implementar modelo exportador. Nos anos 70, muda completamente, são as barreiras sanitárias que vão organizar o mercado. A partir dos anos 90, forte crescimento da demanda internacional, especialmente na China. Bom, depois nós vimos. Ou seja, oportunidade de mercado. E lá todo mundo vai respeitar, começando pelo Brasil, vai respeitar as normas sanitárias, porque tem interesse para exportar carne, leite. Bom, no caso do Brasil, foi especialmente da carne, leite, queijo, etc. Mas mesmo os países europeus. E chegou no século XXI, e o século XXI mudou completamente. Hoje,
quem vai regular o mercado são as normas ambientais. Não tem normas sanitárias, mas você quase não ouve falar. De vez em quando tem uma epidemia de aftose em qualquer lugar, mas a gente vai eliminar rapidamente. O que vai decidir hoje são as normas ambientais. Você tem McDonald's que está, o Carrefour, McDonald's, que estão dizendo, não, a gente compra essa carne porque não vai desmatar, a gente compra essa carne porque não está bem para a saúde, mas está preservando o meio ambiente e isso. O sistema mudou completamente. Esse é recente. Alors, tem um livro que é famoso, que é o livro da FAO, que é Livestock Launchado. Bom, para mim, na verdade, a gente tirou uma bala no pé, mas o problema é que hoje são as normas ambientais. O que é bom saber, a etapa seguinte, é que o animal, pensamos, é um cenário, o animal vai ser considerado como quase um être, não humano, um estar animal, e pode ser que vai mudar completamente a nossa percepção até de comer da carne. Eu acho que o que vai contar vai ser a condição de vida dos animais, a condição de produção, a produção de matança e todo o mercado vegetariano, coisa disso. Alors, é verdade, dizer isso na frente de gaúcho é complicado, mas realmente eu gosto da carne, mas eu penso que vai necessitar 30, 50, 80 anos, mas daqui a um certo tempo, a maioria das pessoas vão parar de comer carne. Não por causa disso, mas bom, também eu não vou falar da mistura da carne de cavalo que você colocou na carne de carne, que foi bom. Tem coisa horrível, mas além disso, esse fato é importante. Se você quer, a gente tem algumas publicações sobre isso. Esse foi o segundo. Alors, segundo ponto, para mim, que é um desafio, e que vai bater um pouco, eu acho que as palestras dos colegas italianos de amanhã, é a diferenciação do mercado, tanto na produção do que no consumo. Primeiro, na produção. Alors, você sabe, tem propriedade ganadeira, ou que tem dois ou três cabeças, que são a maioria, 98% das propriedades ganadeiras no mundo tem menos de 5 cabeças. Né? Mas tem outros que são diferentes de tamanho em termos de quantidade de animais, área ou mão de obra. Lá você tem um pequeno produtor leiteiro na Indonésia, ele deve ter meio hectare, basicamente. Ele tem 2 vacas, a gente vai ver 2 vacas, ele corta o capim um pouco para alimentar esses animais. De outro lado, você tem uma mega farm que se encontra em qualquer país do mundo, que faz... Esse é uma propriedade leiteira de Danone que faz 10 mil vacas de leite, mais ou menos. Bom, você pode imaginar a diferença do tamanho que tem entre um e outro. Esse é recente. Esse é relativamente recente. Há 10 anos atrás não existia muito. Tinha um pouco nos Estados Unidos, na Califórnia, grandes empresas, mas empresa que faz 10, 12, 15 mil vacas de leite não existia. Em carne existia, nas fazendas aqui, nas haciendas, em outras partes da América do Sul, mas tinha pouco. Hoje são muitos, em vários países tem. Também tem uma diferenciação do destino da produção. Você tem o consumo para o consumo local, o consumo nacional, o consumo internacional, ou o consumo na comunidade. Que pode ser na comunidade local, mas pode ser na comunidade religiosa. Um muçulmano vai produzir para o muçulmano, os judeus para os judeus, coisas dessas. Ou seja, tem uma diferenciação no mercado que é interessante. Também os objetivos da produção. Pode ser uma produção para vender, para ter uma renda, pode ser também uma produção para alimentar. A maioria dos produtores de leite hoje no mundo estão produzindo para o consumo dele, não para vender, para o consumo dele. Certo que ele não representa apenas 2 ou 3% do consumo do mundo, mas são mais de 90% dos produtores de leite. Ou para desenvolvimento territorial, se você tem subsídio para manter uma atividade local. Tem alguns também para o prazer. No consumo também, você tem 2 tipos de consumo. Bom, tem vários, mas os 2 grandes são o consumo de massa, tipo supermercado. Você tem um mercado de alimentos na Coreia,
Bom, você vai lá, você escolhe os alimentos que você quer, você pode encontrar alimentos de qualquer região do mundo, e você, bom, se você consegue ler, é bom, mas se você não consegue, você testa. Mas também você tem mercado de nicho, com um consumidor diferenciado, com uma apelação protegida, etc. Lá eu peguei um caso brasileiro, que é bom, que é um leiteiro entregando leite cru na rua de Redenção no Pará. Lá o rapaz lá do hotel, que recebe no caneco, ele recebe o leite que tira daqui. É um tipo de mercado de nicho, e para esse leiteiro é bem melhor, o preço está bem melhor, porque ele vende, naquela época vendia o litro de leite, quase R$1 o litro de leite. Se ele vai vender para o laticínio, ele vai vender 18, 20 centavos. Bom, mas é tudo baseado, sempre, acho que amanhã você vai falar disso, a relação de confiança entre o leiteiro e o dono do hotel, que sabe que o leite está de qualidade, etc. Tudo o que pode acontecer. Mas em termos de diferenciação, interessante. Bom, não vou falar também do ciclo curto, feira do produtor. Acho que amanhã você vai falar disso, não? Pessoas do... Eu me parece que a Flamínia tem trabalho sobre isso. Diferenciação também em termos de insumos, e claro que entra uma pequena propriedade, uma grande propriedade. Os insumos, você sabe hoje que se passa de vez em quando, você tem o milho que está produzido nos Estados Unidos, a soja que está produzido no Brasil, na Argentina, o leite que está produzido no Vietnã, na Indonésia, e, bom, e o mercado depois vai ser na China ou em outras regiões. E a globalização da economia. Mas isso também, na escala nacional, depende muito das políticas públicas aplicadas que vão incentivar um caso ou outro. No caso do Brasil, por exemplo, você tinha até alguns meses atrás, uma política forte para a agricultura familiar que permitiu também esse desenvolvimento e que permitiu também uma diferenciação sobre a produção orgânica. Alors, interessante. Agora, terceiro ponto. Quanto tempo? 10 minutos, tá bom. É o milagre do Inclusive Business. Alors, você viu lá, estamos no Cairo. Alors, você tem as pirâmides, não? Tem dois, né? Esse é Quéops. A primeira Quéops é o Kefren. Mykerinos é um pouco mais pequeno aqui. Alors, a gente não tem costume de ver, a gente tem costume de ver de outro lado, porque de outro lado tem um deserto muito bonito, mas na verdade está perto da cidade. Você tem aqui, possivelmente, depois eu vou mostrar para você, nos primeiros andares, no terreno, você tem vaca de leite. Alors, como eu expliquei, a Inclusive Business é baseado sobre um conceito que se chama a responsabilidade social das empresas, ou seja, este um grupo, tipo Nestlé, Danone, Parmalat, que está ganhando dinheiro numa região com a produção de leite, e eu recebo subsídio do governo para produzir leite, eu recebo dinheiro porque eu vendo leite baseado, a maioria, em leite em pó, que vou importar da Nova Zelândia ou de outro país para fazer o leite, mas eu quero, para me manter aqui, participar no desenvolvimento territorial do pequeno. Inclusive significa geralmente pequeno. Alors, temos um exemplo muito interessante. Antes disso, vou falar um pouco o que é o pequeno produtor no Caire. Lá, aqui também, você viu, estamos dentro da cidade do Caire, mas a gente vai ver, perto das pirâmides, aqui são os campos, e esse é o canal de irrigação que está aqui. Bom, o campo na cidade, bom, é o delta do Nilo, mas assim, diretamente da cidade, você viu, lá estão construindo casas, são as casas novas, as casas estão, e a casa está em cima da área do cultivo, sempre avançando, reduzindo. Não sei as milhares de hectares que são reduzidos cada ano. O Egito é quase 100 milhões de habitantes. A área deve ser, não sei, 3 vezes ou 4 vezes a área do município de Porto Alegre. Uma das concentrações no mundo mais forte. E que se passa, um pequeno produtor que temos, você viu aqui, cada um tem 2 hectares máximo. Geralmente, a unidade se chama feidan. O feidan são 0,3 hectares. Em geral, ele tem 3, 4, ou seja, entre 1 e 2 hectares. Todo dia ele vai de manhã, pega o búfalo dele, e o búfalo que a gente chama búfalo italiano, búfalo mediterrâneo, e ele vai lá, ele trabalha no campo dele, que ele quer fazer,
e os búfalos estão lá comendo. Ele vai alimentar os animais durante o dia. Naquela época, a vantagem é que o Cairo não é tropical, não é temperado, e o clima é bom. Ou seja, as pessoas podem fazer facilmente 2 culturas por ano até 3. E sempre tem um que está a produção de forragem. Depois você vai entender por quê. Alors, o produtor que mora perto do campo, ele prefere transportar e alimentar diretamente os animais dele. Você aqui não tem búfalo, são quatro de leite. Lá aqui, ele também, você viu, ele mora realmente muito perto do campo. O campo está lá atrás. Tem os animais aqui. Já é um grande produtor, esse aqui, que é pelo menos 4 vacas de leite, outros são bezerros, esse é um cavalo. E ele alimenta, ele produz. Esse que é o trébol, como se diz o clover, trébol? Trevo de Alexandria, que é conhecido. Mas o que é mais importante é a digestão dos animais, porque esse é o fertilizante da parcela dele. Esse é importantíssimo, essa questão. E a maioria começa a fazer... Bom, na verdade, ele faz isso bem antes do nascimento do Cristóvão Colombo. Ele já fazia isso, mais ou menos há 3 ou 4 mil anos atrás. E, além disso, quando a urbanização chega, o que se passa? Você tem... esse é um prédio, depois a gente vai ver o prédio, que faz 8, 10 andares, e no terreno você tem os animais que estão aqui, que entram aqui durante 18 meses, os búfalos tiram leite, depois vai embora, O sistema, você viu aqui, está esse prédio aqui, lá, estávamos lá dentro com os animais, você viu dentro, essa é a produção de leite. 5 anos atrás não havia um prédio, havia campo, hoje é a situação. E por que as pessoas estão aqui? Porque eles estão, na verdade, muito perto do mercado. Não tem custo de mercado, vai vender diretamente. Bom, o problema é abastecimento em forragem, que deve ser previsto também, a digestão que deve sair. Qualquer tipo de subproduto está utilizado para alimentar os animais. Aqui são resíduos de padaria. Pessoas estoque resíduos de padaria que são consumidos depois. E perto daqui, estamos na mesma rua, um pouco mais na frente, aqui, lá você tem um pequeno laticínio que vai comprar diretamente o leite. Esse é o sistema do pequeno produtor. Para sintetizar, ou perto da cidade ou dentro da cidade, tem uma urbanização forte das áreas agrícolas. Bom, Cairo, c'est mais ou menos 20 milhões de habitantes, mas com um consumo tradicional de leite e de queijo muito forte. Você tem búfalo, vaca, cabras, camelos. E unidades de produção, como diz, entre 1 e 3 hectares, todo com irrigação, porque quase não chove. Mas a produção é só a mesma produção por qualquer coisa, o arroz, feijão, trigo, depende do inverno, do verão. Mas unidade de produção. Tem algumas unidades um pouco maiores, até Mega Farm, que depois vou mostrar. Mas o que é importante é saber que essa população, são 20 milhões de habitantes, 80% do leite vem desse tipo de produção. É enorme, enorme. 80%. Claro, 80% das pessoas que comem leite, os grupos internacionais, todos estão lá. Nestlé, Danone, Parmalat, todo mundo vai lá, porque, claro, um mercado de 20 milhões de habitantes é interessante. O Danone é que tem uma usina enorme de leite, que recebe leite em pó para fazer leite, para recondicionar, fazer o leite, e também a Dan Farm, a famosa Dan Farm, lá, que faz mais ou menos 10 mil vacas de leite. Em torno de 8 e 9 mil quilos de leite por vaca e por ano. O interesse de Danone é interessante porque lá produz, importa leite que está produzido em outro lugar, muitas vezes por Danone, leite em pó, faz de leite. Mas o problema do Danone lá é que ele tem um problema sério, que para fazer o iogurte, você precisa integrar do leite cru, do leite puro. Leite em pó para fazer iogurte não é muito bom. Pelo menos você deve entre 25% e 30% do leite cru, do leite, vamos dizer, do leite natura para fazer iogurte.
E mesmo se todos os produtos lácteos desenvolvidos, maioria, mesmo que você encontre aqui, são feitos com pó de leite, se você quer fazer tipo iogurte. E lá o mercado do iogurte é interessante. Por causa disso que a Danone criou a sua farm, a sua propriedade, 10 mil vacas de leite, para produzir o leite, mas não é suficiente. E tinha a vontade da Danone, bom, é isso que eu marco, de, para justificar um pouco melhor o subsídio que ela recebe do governo, participar no desenvolvimento das pequenas propriedades, através do leite da produção familiar. Mas você pode imaginar o problema de abastecimento, o leite de baixa qualidade, porque mesmo bom, quando faz 35, 40 graus, que fica 2, 3 horas, bom, você viu, tem muita merda, né? É, o leite não é muito bom, né? Bom, a necessidade da colheita, quando tem cada produtor, c'est 5, 6, 10, 15 litros, bom, precisa de reunir tudo isso. Tem uma concorrência forte, porque todos os atravessadores, cada um vai fazer esse pequeno queijo, ou seja, Danone chega, é complicado. E a única maneira é exigir qualidade. Eu acho que eu coloquei depois. Sim. Alors, a estratégia win-win dizendo, olha, estamos exigindo qualidade, em contrapartida a gente paga o leite mais. É esse que é a base. Bom, a perspectiva é, bom, mas se eu pago mais, ao final, quando eu sou Danone, estou me enfraquecendo com a concorrência. Por a concorrência vai chegar e estou perdendo dinheiro, na verdade, pessoas que me financiam, eles não são muito interessadas. Ou seja, para o Danone, manter um preço alto não é bom. É melhor tentar reduzir o preço. E em contrapartida, mas para isso precisa, na frente de mim, e para os produtores, o pequeno produtor, para ter uma produção de qualidade, ele precisa ter uma organização forte, porque o produtor ele vai dizer, olha, o leite que está bom, vou vender para o Danone, aquele que eu guardei, porque eu tenho uma mastite, coisa desse, eu vou entregar para um outro. Ou seja, precisa de realmente uma sensibilização das pessoas e um trabalho bastante forte para fazer. E se a gente olhar bem, se o pequeno produtor ele começa a organizar, ou seja, fazer investimento para entregar um leite de boa qualidade, começar, não asfalto, mas a pavimentar o prédio dele, onde tem os animais, comprar uma máquina para tirar o leite, um resfriador, ao final ele chega numa conclusão que ele está na mão da grande empresa, porque se a grande empresa decide diminuir o preço, ele está. Essa situação hoje é exatamente a mesma situação que se encontra no mundo inteiro. Você vai na França, você vai aqui no Brasil, você tem isso. Na verdade, esse milagre, que até hoje é um milagre, a gente não sabe o que fazer. Por quê? Eu tento finalizar, bom, claro que depende muito das políticas públicas, mas eu tentei aqui, você tem um sistema do pequeno produtor, um sistema que funciona muito bem, ele é muito seguro. E de outro lado, você tem o sistema de Danone, que funciona muito bem. O Danone, Nestlé, Parmalat, eles não precisam do pequeno produtor, a gente vive bem. Mas, cada vez que ele quer se aproximar, são os dois sistemas independentes, que eu falei também da diferenciação no mercado, são dois sistemas independentes com lógica diferente. E o Inclusive Business, na verdade, é aproximar um do outro. O que a gente estamos... Bom, eu peguei o exemplo do Kerma, a gente tem exemplo na produção de leite em outros países. O que se passa é que cada vez, na verdade, a lógica, tanto da empresa, no caso de Danone, tanto dos pequenos produtores, é sair desse sistema, porque o sistema tradicional é muito mais seguro, eu sou muito mais adaptado, eu não preciso me adaptar ao... Tem menos risco de ficar no meu sistema. Bom, rapidamente, me dá 3 minutos. Alors, o último é a questão dos modelos mentais. Alors, você imagina, aqui eu posso dizer, estamos no Brasil, bom, não tem coisa mais bruta na vida do que um militar chinês. Bom, não, mas é verdade. E você tem lá um rapaz, um militar chinês, que ele tem um carneiro nos braços. Alors, se você tira o carneiro, você diz, poxa, mas se você tira o militar também, tem uma representação diferente.
E é isso que a gente quer dizer através dos modelos mentais. São o sistema de representação que a gente tem na cabeça. Bom, eu conheço também bem esse senhor. Alors, nós pensamos, esse baseado sobre, é realmente um trabalho bastante empírico. Depois a gente foi contactar alguns antropólogos para saber qual é o valor científico desse trabalho, porque antes de publicar é melhor do que se pessoas te matam depois. Mas tem alguns que dizem, se você explica bem isso, nós identificamos, vamos dizer, 8 caricaturas de sistema de representação da pecuária. Um primeiro que eu acho que a maioria de vocês tem é a pecuária que é o trabalho e também dá uma segurança, é a poupança, dá o leite para a família, food security, como se diz. Essa é a pecuária. A pecuária é uma renda, vai pagar quando tem pequena necessidade, se tem um problema de saúde, comprar um carro, vou vender 2 ou 3 vacas, coisa dessa. Essa é a primeira imagem que você tem. O outro é pecuária e produto. Bom, eu falei ao início do mercado da carne, que a gente misturou a carne de cavalo com carne de boi. Uma coisa que ninguém diz, que a gente misturou carne de porco com carne de galinha e foi vendido nos países árabes e ninguém vai ver nada. Porque quando você tem uma tonelada de carne que vai chegar, você não sabe o que tem dentro. Depois eu poderia contar uma história. O leite é a mesma coisa, a gente não sabe. De vez em quando não tem uma gota de leite dentro. Mas para as pessoas, esse para mim, ele diz, o segundo, commodity, para mim, a pecuária é uma produção de bens, são leite, são carne, são couro, são lana, coisa dessa. Os outros, pessoas que dizem, não, pecuária tem um valor, um papel dentro do desenvolvimento territorial, é importante, faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa comida, não unicamente para ganhar dinheiro, não unicamente na produção de bens, mas também faz parte do desenvolvimento territorial. Eu acho que no país gaúcho isso dá muito senso. Bom, lá você tem um gaúcho, desculpa, ele é uruguacho. Ele é uruguacho, mas para ele, bom, eu peguei o caso dele, mas para ele a pecuária não é uma coisa racional, para ele é a paixão dele, é a vida dele. E a semana passada, eu estava no Canadá e tinha uma mulher que diz a mesma coisa. Ela diz, olha, a gente precisa de ganhar dinheiro, mas para nós, a pecuária é a nossa paixão. Tá. Bom, para mim também. Tá bom. A outra, tem uns colegas da Alison, da FAO, que dizem, não, olha, a pecuária hoje é o impacto ambiental da pecuária. Você tem um gás a efeito de estufa, você tem a merda dos animais, tem isso, a poluição, E para essas pessoas, quando você fala de pecuária, para eles, pecuária, o que é? É o impacto ambiental da pecuária. Bom, hoje, você pega quase qualquer policymaker, como se diz, pessoas que fazem as políticas, gestor público, qualquer um que fala da agricultura, você fala da pecuária e diz, poxa, o impacto ambiental é isso, basicamente. Outro modelo é social impact. Esses são mais da parte das pessoas que vêm, bom, a teoria é dizer que a pecuária é a melhor ferramenta para o genocídio. E se você olha a colonização do planeta e a luta do pecuarista contra o agricultor. Em qualquer lugar do planeta, você tem o agricultor ele é estável. O pecuarista está mais fraco, geralmente, do que o agricultor. Ele vem uma primeira vez, mas com certeza os animais vão comer um dia ou outro as plantas. Vai ter uma briga. Nesse caso, o pecuarista ele vai embora, mas sempre o pecuarista ele vai voltar. E um dia ele vai ganhar. E todos os impérios no mundo estão baseados sobre pecuaristas e não sobre agricultores. Interessante isso. Bom, tem uma teoria sobre isso. Bom, ao final é isso. Você tem o alambre dentro da pradeira, coisa dessa, todos os impactos ambientais, os conflitos sociais da pecuária. Bom, eu acho que na sala deve ter, mas são pessoas, tem pessoas que cada vez que a gente fala de pecuária,
pensa, bom, aqui você tem o problema do conflito entre os grandes produtores, pequenos produtores, toda a questão. E é inscrito na nossa genética essa. Acabou? Fim. Tá bom? Tá bom. E o último é, bom, o último que eu disse que hoje, animal welfare. Bom, a gente não come carne porque o animal é estar vivente e a gente não pode matar coisas. São mais ou menos 8 modelos. Alors, só para concluir, bom, esse é coletivo. Eu, por exemplo, falando com qualquer de vocês, em menos de 3 ou 4 perguntas, vou saber qual é o seu modelo. E você também, porque a gente se reconhece. Ou seja, é uma dimensão coletiva que a gente tem. É uma construção de médio e longo prazo. Ou seja, isso vem da minha experiência, esse é uma construção, é um sistema de representação que está de médio e longo prazo. O que é mais interessante é que se adapta ao contexto. Eu posso tratar a mesma coisa, se vou falar na frente de fazendeiro, vou falar diferentemente. Se eu falar na frente de ambientalista, vou falar diferentemente, eles vão me matar. Não, você entende isso? Ou seja, mas é isso o sistema do modelo mental. São 3 isso. Acabou. Bom, depois a gente tem sistema de representação assim. Finais, a fim. Bom, alors, o que é importante, se a gente olha esses diferentes 4 grandes desafios, a importância da interdisciplinaridade, da integração das escalas para entender o desenvolvimento local, sobre a questão da pecuária, eu não falo de outra coisa. O outro, a diversidade do sistema pecuário, tanto do interesse de cada pecuarista, grande ou pequeno, os objetivos e a estratégia de produção e em termos de comercialização. O outro, eu acho que a gente deve pensar e inovar novos modelos com os atores locais. É importante pensar porque estamos indo no muro. Bom, você viu, do ponto de vista ambiental, estamos indo no muro. É importante pensar. Bom, uma melhor coordenação local global, esse também. Bom, e uma coisa que é importante também, uma outra, eu não falei aqui, é a pouca atratividade da pecuária, especialmente para o jovem. Bom, acho que, bom, que eu dizer, daqui 30, 50, 80 anos, vamos sempre comer carne, eu não sei. Bom, acho que daqui 80 anos não vou estar aqui, mas tá bom. Voilà. Obrigado.